Boa noite. Sejam todos Boa noite. muito bem-vindos. Obrigada. Meu nome é Marina e hoje vou estar aqui compartilhando um pouquinho para vocês, né, sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento também, sobre perfil comportamental e mostrar para vocês a importância disso dentro desse contexto aí de recrutamento e seleção, a importância de se conhecer pessoas. Então, vocês vão ter essa oportunidade de se conhecerem um pouquinho também, porque isso é fundamental nesse processo de liderança. Eu acredito que vai ser algo de grande crescimento para vocês, tanto pessoal quanto profissional também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, ou se vocês preferirem, podem também mandar no chat, pode no finalzinho guardar, anotar e depois me mandar aqui a pergunta, não tem problema. Combinado? Vou só compartilhar aqui o conteúdo que eu preparei para vocês. Vamos lá. O porquê, né, da gente pensar em gestão aí do perfil comportamental. Inicialmente, né, eu quero já falar para vocês sobre o porquê disso tudo, né? Nesse treinamento, vocês vão ser capazes de compreender melhor vocês e também as pessoas que fazem parte do time. Por que disso? Entende-se que quando vocês conhecem de pessoas dentro do time, dentro de uma equipe, fica melhor a comunicação, melhora a produtividade, isso consequentemente vai melhorando os resultados também. Toda empresa ela espera ali resultados. Ou eu estou enganada? Eu imagino que toda empresa almeja aí resultados. Ela tem como alvo algo para ser alcançado. Então, consequentemente, é preciso conhecer também as pessoas. Afinal de contas, são as pessoas que movem a empresa. Então, quero já parabenizar vocês por estarem aqui. Como eu disse para vocês, é um desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Me apresentando um pouquinho mais para vocês, o meu nome é Marina Dias, eu sou psicóloga, sou coach e sou neurocientista, especialista aí em comportamento humano. Busco aí trazer, né, como missão, ajudar tanto os líderes quanto as empresas a serem mais assertivas na escolha de um profissional, na seleção, seja interna ou externa. Por quê? Conhecer de pessoas, ao promover uma pessoa dentro de uma empresa ou fazer com que uma empresa venha para o time, não é somente, vamos pegar aquele amigo ali que a gente conhece, já tem afinidade, não é somente isso, é muito mais. Então, hoje vocês vão ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho, tá? E qual que é o impacto, então, de uma contratação errada, quando vocês não entendem ou não conhecem ali do perfil e não entendem o que vocês querem para dentro daquela empresa, para dentro daquele time? Dentro do RH, as meninas aí podem até falar um pouco também, se quiserem. Dentro do RH, existe esse impacto de uma contratação errada. Por quê? Um custo muito alto para fazer uma demissão. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um custo muito alto para fazer a demissão, porque existe todo o processo ali de acerto, né? Enfim, tudo que envolve o financeiro mesmo para fazer uma demissão de um colaborador que não se adaptou à cultura, não se adaptou ao time, não se adaptou aí à equipe. E, consequentemente, isso vai afetando a equipe, vai afetando a empresa, vai afetando os resultados. Outro impacto, né, na contratação errada é justamente o quê? A produtividade da equipe. Aquele colaborador que não se adapta, quando ele é demitido, vamos entender que a pessoa ela foi colocada naquele cargo. E aí ela não se adaptou, pode não ter se adaptado à cultura, pode não ter se adaptado ali ao time. E aí vai acontecer o quê como efeito? O time já está esperando por aquele profissional que foi contratado, já está esperando que ele faça algo, já está contando com aquela pessoa para que ela desenvolva alguma coisa. Então, quando ela não se adapta, quando aquele colaborador ele entra e não se adapta, o time todo é afetado. Porque aí vai enfraquecendo também aquele time, vai ficando às vezes um pouco mais desmotivado. Então, isso não é interessante. Por isso, a importância de se conhecer sobre pessoas na hora de fazer a contratação. E, principalmente, de entender qual é o perfil que vai encaixar
dentro daquele time. O que vocês precisam que aquela pessoa tenha de competências, de comportamentos para trazer resultados, para entregar resultados ali para a empresa, né? Ou para desenvolver o trabalho que precisa ser realizado. Então, entende-se que a contratação assertiva, ela vai ser boa para todo mundo. Tanto para o colaborador, que à medida que ele está ali dentro, ele vai crescendo também, ele vai tendo essa oportunidade de crescimento, ele vai ampliando ali o seu tempo de experiência também, e isso para o mercado é interessante. Aquela pessoa que permanece, né, um período maior dentro de uma empresa, porque percebe que ela tem ali um compromisso, percebe que ela tem ali pontos importantes para uma cultura de uma empresa. Então, ser assertivo é importante para a produtividade. Outro ponto são os custos com treinamento. A cada pessoa que inicia na empresa, as meninas aí da RH elas já vão ter essa consciência, precisa-se, então, de um tempo que é investido naquele colaborador para desenvolver ele, para apresentar esse colaborador à cultura da empresa, para mostrar como que as coisas vão funcionar. Então, é investido um tempo nesse colaborador, preparação de material, enfim. Então, existem custos também com o treinamento. E aí, né, até um ponto importante de mencionar aqui, o custo de treinamento, ele envolve também algo que antecipa isso. Que quando há uma contratação errada, existe todo o investimento para quê? Para divulgar uma vaga, para selecionar um candidato, para fazer testes com o candidato. Então, gasta-se muito tempo com isso, uma contratação errada. Então, é importantíssimo vocês entenderem aí de perfil comportamental para serem mais assertivos ao selecionar alguém para o time de vocês, tá? Um outro ponto importante, a cultura da empresa ela vai ficando enfraquecida quando é feita contratação errada. O ambiente ele vai ficando desequilibrado, a cultura da empresa ali ela acaba desestabilizando. Então, isso não é interessante para ficar tendo aquela rotatividade, né? Que é o chamado aí do turnover. Então, essa rotatividade muito grande de funcionários não é interessante e que isso impacta também numa imagem negativa no mercado de trabalho. E isso faz com que a empresa não seja reconhecida também como uma das empresas, né, melhores aí para se trabalhar. Então, vocês vão entender a importância e de como se adaptar a cada perfil também a partir de hoje, a partir desse momento, para evitar erros na contratação. E onde está o maior erro? Contratar pelas competências ou afinidade e demitir pelos comportamentos. Geralmente, quando a gente faz uma seleção, a gente faz como? Vai lá, analisa as competências, o tempo de experiência que esse profissional ele tem, se é uma pessoa que naquele momento ali teve um bom comportamento, mas o foco maior, às vezes, está nas experiências que aquele profissional vai agregar para a empresa, vai agregar para o time. E esquece que essa pessoa é um ser humano e, consequentemente, ela vai ter comportamentos que vão, consequentemente, demitir. Então, ou às vezes acontece muito, eu vou indicar fulano porque é meu amigo, já conheço muito, e às vezes a pessoa não tem um perfil para ser, não vou falar um perfil para ser líder, né? Porque todos os perfis vocês vão entender que cada um, dentro da sua individualidade, todos servem para ser líderes. Mas a questão é, será que aquela pessoa ela tem competências e comportamentos que faz com que ela queira estar ali e entregue um trabalho de qualidade? Porque é essa questão, né, também a ser avaliada. E aí é onde gera o quê? Expectativas e realidade. O que eu estou esperando daquele colaborador que vai entrar, daquela pessoa que eu chamei, de repente, o meu amigo, para fazer parte do time de liderança? Ou fazer parte do time, de alguma forma. Mas essa pessoa não tem o menor perfil para estar ali. Então, cria-se uma expectativa muito grande em relação àquela pessoa e depois aquela pessoa não apresenta comportamentos, ela não tenha comportamentos adequados dentro da empresa e que faz com que ela seja demitida. Às vezes, situações com confronto com liderança, de ambas as partes, às vezes por falta de uma maturidade ali emocional. Então, é importante o quê? Contratar as pessoas não somente pelas competências, mas também pelos comportamentos dela. E como que a gente vai avaliar isso em uma única entrevista?
Como que vocês imaginam que seria alinhar essa contratação de competências e comportamentos? Ou seja, não somente aquilo que a pessoa tem de experiência, mas também pelos comportamentos que ela apresenta. Como que vocês acham que seria isso? Desculpa, você repete de novo a pergunta? Claro, como que vocês imaginam que seria uma contratação? Fazer um alinhamento de uma contratação por competências e também por comportamentos. Como que vocês imaginam que seria? Você fala no sentido da soft skills e hard skills, né? Tipo, do comportamental com o técnico, Isso. Qual é o impacto que vocês acham que isso teria para um time, para uma empresa, a curto, médio e longo prazo? Como que vocês imaginam que seria esse impacto de ser mais assertivo na contratação? o impacto ele é grande, né? Para os dois lados, se eu errar e se eu acertar. Uhum. Porque se eu erro, é igual você falou no comecinho, né? Muitas pessoas elas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas por competências comportamentais, que ela não desenvolve, né? E que ela não tem. As competências técnicas a gente consegue ensinar muito fácil. Agora, as Uhum. comportamentais, não. Então, as pessoas elas têm que desenvolver, elas desenvolverem isso, né? Se elas não tiverem, algumas já têm naturalmente algumas competências que se alinham com o propósito da empresa e outras não. Então, eu acho que a percepção disso na contratação, ela vai fazer uma diferença muito grande. Porque se uma pessoa, às vezes ela é uma pessoa muito, tem uma capacidade técnica muito boa, tem um currículo técnico muito bom, mas se ela Uhum. não está alinhada à cultura da empresa, aos propósitos que a empresa quer em relação ao comportamento, né, a entrega de resultado e tal, ela não vai conseguir ficar. Né, e possivelmente ela vai sair, ou ela vai sair da empresa porque ela não vai gostar do que ela está fazendo ali, ou a empresa também não vai ficar com ela. E diferente disso, se a pessoa vir com uma cultura comportamental de acordo com o que a empresa precisa, às vezes a parte técnica dela não é nem tão boa igual o outro, cara. Mas se ela tem um comportamento que vá contribuir para que ela, dentro da empresa, se desenvolva e tal, então eu acho que vai ser mais assertiva e as chances dela ficar e da empresa gostar do trabalho e continuar com a pessoa também é muito grande. Legal. Exatamente isso. Competências técnicas a gente consegue desenvolver. Agora, os comportamentos, eu falo que isso vem com uma bagagem que a pessoa já traz, tanto da casa dela, quanto de outras experiências que ela já teve também. Então, ela vem, ao longo do período, ao longo da vivência dela, ela vem adquirindo ali experiências para o comportamento. Então, os comportamentos dessas pessoas, às vezes, é o ponto de maior dificuldade de desenvolvimento dentro de um time, tá? E qual que é o papel do líder? Moldar o comportamento, então, dessas pessoas, para que eles se adequem dentro daquilo que é a proposta da empresa, dentro da cultura organizacional da empresa. Competência técnica, sim, é desenvolvida. E o comportamento também ele pode ser desenvolvido, desde que esse líder também se conheça e esteja preparado para identificar o perfil daquela pessoa para direcionar, porque esse é o intuito ali de uma liderança, é direcionar, é de mostrar o caminho, é de desenvolver aquele profissional, seja no sentido dele permanecer um período muito grande nessa empresa, seja o período ali que ele vai, um período às vezes curto que ele pode permanecer. Mas a missão do líder é o quê? Desenvolver pessoas para que ela esteja dentro da cultura organizacional, dentro daquilo que a empresa espera. E como que a gente identifica, então, alguns comportamentos? Deixa eu só. Eita, travou aqui um pouquinho. Aí agora foi. Então, o que são as competências comportamentais? Para que vocês possam, então, entender um pouquinho. As competências comportamentais, elas se referem àquelas competências que dizem respeito às atitudes e os hábitos daqueles profissionais, tanto dentro quanto fora da empresa. E nós temos, em média, eu vou colocar aqui de acordo com o perfil comportamental, tá? Temos, em média, aí 16 competências que caracterizam o nosso comportamento no dia a dia. Ou seja, 16 formas ali que nós vamos resolver os problemas e vamos lidar com as situações no dia a dia.
e que vai trazer ali para o ambiente não somente profissional, mas também para o pessoal. E quais que seriam, então, essas competências? Vamos lá. Eu separei aqui por cores e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tem o perfil, que é o perfil do executor, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Que é uma pessoa muito mais ousada, que tem aquela voz de comando, que tem uma voz firme, que é aquela voz que direciona, aquela voz que impõe. É uma pessoa muito mais objetiva, que é, às vezes, muito mais focada em resultados. E essa pessoa que tem esse perfil executor, esse perfil executor, ele vai ser muito mais assertivo, no sentido de autoconfiança. Às vezes a pessoa pode até transparecer uma certa arrogância, pode até transparecer ali uma autossuficiência quando ela tem esse perfil, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho mais. Isso aqui são algumas competências separadas por perfil. Então, o perfil executor, ele é mais ousado, ele tem a voz de comando firme, ele é mais objetivo e ele é mais assertivo, ele é muito mais autoconfiante em suas ações, em suas decisões. O amarelinho que eu coloquei aqui é o influente, né, que a gente chama também de comunicador, que ele é muito mais persuasivo, é aquela pessoa extrovertida, que ele é muito mais entusiasmado também, e ele é muito mais sociável, então ele é muito mais voltado para as pessoas, para essa questão de contato, para entender ali também o que o outro tá, o que está acontecendo com o outro, quer fazer parte de tudo. Então, essas são algumas competências que competências comportamentais que esse comunicador ele vai apresentar. Então, vocês já conseguem identificar ali, aquela pessoa dentro da empresa, ela é um pouco, parece grossa, a gente parece que está brigando, fala com a gente parecendo que está brigando, mas não é, porque provavelmente essa pessoa é um dominante, é um executor. Vocês vão entender um pouquinho, eu falo executor e falo dominante, vocês vão entender um pouquinho aí daqui a pouco. Então, essas são algumas competências comportamentais que essa pessoa tem. Se no time de vocês tem alguém que conversa com um pouco mais de grosseria, às vezes não dá nem bom dia, já chega e fala assim, tô precisando disso aqui para meio-dia. E aí depois fala, bom dia, nem te dei bom dia hoje, né? Até esquece. Por quê? Provavelmente essa pessoa é um pouco mais, ela tem um perfil aí executor. O perfil do planejador, que também pode ser considerado aí o estável, tá? Dependendo de qual avaliação que vocês tiverem feito, às vezes vocês podem encontrar com essa nomenclatura também. O estável é aquela pessoa muito mais empática, é aquela pessoa paciente, ela é mais persistente e ela adora fazer um planejamento, tá? Geralmente, essas pessoas desse perfil mais planejador, se vocês observam isso aí no time de vocês, é importantíssimo que essa seja uma das primeiras pessoas no time de vocês a saber de mudanças que vão acontecer. Por quê? Essa pessoa ela precisa de planejamento. Então, qualquer coisa que saia da rotina dela pode causar um estresse muito grande. Então, essa é uma tendência comportamental que essa pessoa tem. De quê? De querer que as coisas sejam muito planejadas, de estar tudo muito bem certinho, para que ela possa, de fato, conseguir desenvolver o trabalho dela. E é uma pessoa, vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco, mas ela tem uma paciência de Jó. Ou seja, o mundo pode estar acabando ali do lado dela, que ela vai continuar ali firme naquilo que tem para fazer. Então, é uma tendência comportamental dessa pessoa. Não adianta lotar essa pessoa de tarefas e falar assim, eu quero que você me entregue isso meio-dia. Essa pessoa, ela vai fazer tudo por um planejamento, tá? Ela vai fazer tudo de uma forma ali, ela já está estruturada naquilo que ela tem que fazer. E isso pode causar um estresse muito grande quando alguém chega o dominante da vida e fala assim, faz esse negócio aqui, me entrega até meio-dia, me entrega até o final do dia, porque eu preciso disso para ontem. Provavelmente pode causar um estresse nessa pessoa, e aí a gente já consegue identificar o quê? Tendências comportamentais que conflituam dentro, às vezes, de um time, tá? Por exemplo, se tem um líder, se algum de vocês tem um perfil dominante e vocês estão lidando com pessoas desse perfil planejador, entendam o seguinte, tenham paciência,
E se quer que essa pessoa, não que essa pessoa não possa flexibilizar, mas se quer que essa pessoa entregue um resultado, que entregue algo de excelência, faça com antecedência, planeje, orienta essa pessoa antes, porque vocês podem ter certeza que ela vai entregar com a qualidade esperada. O outro ponto aqui importante é pensar no analítico, que também pode ser considerado o conforme, tá? Então, o conforme, né, ou o analítico, ele é muito voltado ali para organização. Então, é aquela pessoa completamente organizada. Começa a observar na mesa aí do time de vocês se tem alguém que deixa tudo nos devidos lugares. Não pode arredar uma caneta do lugar que essa pessoa já olha com uma carinha, olha com o olho torto ali já, de repente, não gostei, faz uma cara feia porque está tirando uma caneta do lugar. Provavelmente essa pessoa tem um perfil aí mais analítico, tá? Porque ela gosta de tudo muito organizado, é uma pessoa muito detalhista, é uma pessoa muito prudente, então ela não toma decisões por impulso, então ela vai pensar antes de agir, às vezes vai pensar até demais, que é quando pode acontecer demoras de entregas. Às vezes vocês querem algo muito rápido, e esse perfil analítico, ele não é desses, não. Ele vai demorar, porque ele vai fazer no tempo dele, porque ele tem que pensar em tudo, por ele ser muito detalhista, tá? E por ser muito prudente, ele não gosta de cometer erros, ele não gosta de cometer falhas. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar em todas as possibilidades, porque uma coisa que ele odeia é não ter pensado em tudo e lá na frente ter cometido um erro. É como se fosse o fim do mundo para ele. Observem também que esse perfil analítico são aquelas pessoas que se concentram mais. Então, às vezes você pode estar... são pessoas que parecem que tem uma cápsula em volta dela, que ela não está escutando mais nada, ela está ali fechada no mundo dela. Provavelmente, essas pessoas do perfil analítico, elas se adaptaram melhor, dependendo aí do contexto do home office, né? Dependendo de como é a casa dessa pessoa, provavelmente elas se adaptaram melhor ao trabalho em home office, tá? Justamente porque ela gosta de ficar um pouco mais reservada, gosta de ficar um pouco mais na dela. Então, é o mundo para ela, literalmente, ficar ali fechadinho no mundo, e ela não vai gostar muito de expor, não vai gostar muito de conversa. Então, vocês conseguem observar aqui algumas tendências de comportamento. Tem alguma ficha caindo aí? Tem alguém que já se identificou em alguma dessas características aqui que eu falei? Claro. Que bom. Fico feliz das fichas estarem caindo aí, de vocês estarem se percebendo e de vocês agora entenderem também qual que é o impacto que isso vai ter no time de vocês e uma forma assertiva de se comunicar com cada pessoa. Vamos lá. O porquê de perfil DISC, o porquê dessa análise DISC, tá? O DISC ele foi criado aí pelo William Moulton Marston, que é um doutor em psicologia de Harvard, que é o criador também da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, imagino que todo mundo conheça. E ele ficou conhecido, então, pelo método que ele criou, o método para compreender os padrões de comportamento e temperamento e personalidade das pessoas também. Então, ele criou essa teoria, que foi nomeada de DISC, justamente para entender os comportamentos, esses padrões de comportamento dessas pessoas. O D, que significa dominante, que também é conhecido como o executor. O I, que é considerado aí o influente ou o comunicador, tá? Vocês vão ver que eu vou falar muito de dominante, comunicador, de executor, então eu vou usar essas nomenclaturas, então, para vocês não se assustarem, entendam que D de dominante ou executor, I de influente ou comunicador, o S é de estável, e que é o planejador também, e o C de conforme, ou o analítico, tá? Dentro aí da análise que é feita pelo profile que vocês já realizaram. Todo mundo realizou já conhece o seu perfil? Vocês fizeram aí a análise de vocês? Todo mundo já conhece o perfil que tem? Então, vamos lá. Ótimo. Provavelmente, se vocês não fizeram, ou se vocês já fizeram, depois vocês vão receber aí o perfil de vocês para que vocês possam identificar se faz sentido ou não
depois dessa apresentação. Marina, aqui no Oi. chat tem várias pessoas falando que já recebeu e que tem se identificado aí, né, nessas falas aí do treinamento. Ai, que legal, que bom. Fico feliz de fichas estarem caindo aí, de vocês perceberem, né, a importância de se conhecer para vocês também lidar melhor com os outros. E como que a gente identifica cada perfil? Imagine que a gente vai conseguir dividir as pessoas em grupo, tá? Então, nós vamos ter aqui aquelas pessoas que são mais voltadas para falar e aquelas pessoas que são mais voltadas para ouvir. E nós temos também as pessoas que elas são mais voltadas para as pessoas e os que são mais voltados para as tarefas. E aí a gente vai conseguindo dividir as pessoas em 4 grupos, que são os grupos aí que vocês vão perceber dentro de cada perfil. Aquelas pessoas que são mais voltadas para falar e voltadas para as tarefas, a gente considera elas, a gente chama elas de executor. Então, é uma pessoa que ama falar, mas também adora entregar tarefas. Aquelas pessoas que são mais voltadas para falar, mas elas gostam também de manter conexão com as pessoas, eles são considerados os comunicadores. Aquelas pessoas que são voltadas para as pessoas também, mas elas gostam mais de ouvir do que de falar, eles são considerados aí os planejadores. E os que são mais voltados para ouvir e são voltados para as tarefas são os analistas, tá? Ou os conformes. Eu gosto de brincar com os conformes porque o próprio nome ele é bem sugestivo, porque eles gostam que tudo esteja dentro dos conformes. Nada pode estar errado. Então, quero que vocês já separem aí essas pessoas, identifiquem aí no time de vocês quem são os executores, quem são os comunicadores, quem são os planejadores e quem são os analistas. Já pensem aí em alguma pessoa ou em algumas pessoas do time de vocês para vocês colocarem aí, identificarem o perfil de cada um. Pelo menos um de cada. Um executor, um comunicador, um planejador e um analista. Como que a gente também entende que essas pessoas funcionam de acordo com o que é importante para ela? Pense no seguinte. Aquelas pessoas que são mais voltadas para falar, elas são mais voltadas para as tarefas, que são os executores. Eles, na hora que vocês entregarem uma tarefa para eles, que vocês pedirem algo, eles vão querer saber o quê? O que que eu tenho que fazer? Ou seja, essa pessoa, ela está focada no resultado. O que que é para fazer? É como se ela estivesse lá na frente já, pensando lá na frente. Ela quer saber o quê? O que que ela tem que fazer? Às vezes ela não vai ter... Lembra que eu falei que são pessoas mais objetivas? Eles são muito mais diretos. Então, às vezes, quando você fala assim... eu preciso dessa tarefa aqui para amanhã. Provavelmente essa pessoa ela vai dar um jeito até de entregar no mesmo dia. Porque ela é tão focada no resultado que ela quer fazer e ela faz tudo muito rápido. Ela é uma pessoa muito ágil. Então, ela é focada em resultados. Aquelas pessoas que são voltadas para falar e também para as pessoas, eles querem saber quem. Talvez vão perguntar quem vai me ajudar, quem vai fazer parte do time, quem vai ser o cliente final, quem que eu vou entregar isso daqui depois. Ele quer saber quem. Ele não quer saber, entre aspas, no resultado. Ele quer saber quem é que vai fazer parte daquilo junto com ele. Porque vocês vão entender daqui a pouquinho que o influente, né, ou o comunicador aqui, ele é muito focado em quê? Em grupo, ele gosta de pessoas, é aquele que gosta de tomar um cafezinho. Toda hora que você olha lá para o cafezinho, ele está lá. Porque ele toma cafezinho com todo mundo que for lá. Ele nunca sai de lá, ele fica lá grudado no cafezinho. Então, eles são voltados para as pessoas. Então, ele quer saber quem. Aqueles que são voltados para as pessoas e gostam mais de ouvir, eles vão perguntar como. Então, o que vai ser importante para essa pessoa? O método. Como eu preciso
fazer determinada coisa para chegar naquele resultado que eu preciso. Então, na hora de entregar uma tarefa para a pessoa do time de vocês, que é um planejador, ele quer saber como. E provavelmente essa pessoa ela vai perguntar, porque ela precisa de direcionamento. Então, ela vai fazer como? Ela quer o passo a passo. Ela quer seguir um passo a passo para aquilo funcionar. Ela vai fazer um planejamento para que aquilo dê certo. Então, ela vai pelo como. E aquelas pessoas que são voltadas para as tarefas e também para ouvir, elas são detalhistas, que são os analíticos. Eles são detalhistas. Então, eles vão perguntar o porquê. Então, na hora de entregar uma tarefa para essa pessoa, como que tem que ser a comunicação? Se vocês têm analíticos aí no grupo de vocês, no time de vocês, o que vocês vão fazer? Vou delegar uma tarefa para essa pessoa e eu preciso explicar para essa pessoa o porquê dessa tarefa. O porquê que isso é importante, seja para a entrega do time, seja para a entrega ali para um cliente, seja para a entrega, às vezes, para uma outra pessoa que vai dar um suporte ali também. Então, explique o porquê, para fazer sentido para aquela pessoa. Não que ela não vai executar, mas ela vai fazer com muito mais eficiência, com muito mais entusiasmo, com muito mais motivação, se ela entender os detalhes daquela tarefa que está sendo delegada. Então, ela é muito detalhista, então ela vai querer saber o porquê. Por que eu tenho que fazer isso daqui? Então, é importante se atentar a cada perfil e o que cada um desses perfis eles estão... o que é importante para cada um desses perfis para que vocês possam se comunicar de uma forma assertiva. Por exemplo, vai falar com o dominante? Olha só, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ou nós vamos desenvolver essa atividade aqui, porque nós precisamos desse resultado aqui. Então, já apresenta o resultado para ele, porque ele vai focar naquele resultado. Vai pedir uma tarefa ali para o influente? Olha só, nós vamos desenvolver essa tarefa porque isso daqui é importante e fulano, ciclano e beltrano vai ajudar você nessa tarefa. Ou nós precisamos entregar isso daqui para fulano ali. Então, importante para vocês, na hora de falar com o influente, explique quem é que vai estar junto com essa pessoa. Vai falar com o planejador? Na hora de falar com o planejador, explique qual é o passo a passo para que as coisas possam funcionar. Essa é a comunicação do planejador. Para que possa funcionar, para que as coisas possam fluir, explique como. E o analítico, aí eu já falei para vocês, explique o porquê, para fazer sentido para essa pessoa. Bom, eu vou entrar em detalhes aqui de cada perfil, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa durante esse tempinho, pode perguntar ou pode mandar no chat aí que as meninas também vão me ajudando a ter acesso, né, às perguntas, às dúvidas de vocês. O executor, ele é um fator de quê? De controle de assertividade e que vai indicar como que aquela pessoa ela lida com os desafios. Como que ela lida com as adversidades, seja no trabalho, seja ali no dia a dia, como que essa pessoa lida com as coisas da vida. Então, o executor, ele gosta muito de desafios. É aquela pessoa que chega fazendo, chega colocando ordem no negócio. Tem aquela voz de comando firme, ele às vezes pode ser mais grosseiro, ele pode às vezes até ser considerado como mal educado, porque a pessoa não responde com paciência, sabe? Até mesmo porque uma das palavras-chave aí para identificar um executor, pessoas do perfil executor, é a intolerância. O executor, ele é impaciente. Por ele gostar de fazer tudo muito rápido, então ele é impaciente. Às vezes ele não vai ter paciência com aquele colaborador que é um planejador, às vezes, que vai um pouco mais lento, ou às vezes com o analítico, que ele gosta de fazer as coisas mais detalhadas, gosta de ter essa atenção. Então, às vezes, o dominante, né, o executor, ele não vai ter essa paciência com esses perfis. Então, se vocês são líderes aí, que são executores, entenda o seguinte, está lidando com um planejador ou está lidando com um analítico, desenvolva em vocês
a capacidade de ser mais paciente para que as coisas no time funcionem. O executor, ele é movido pela raiva. Então, provavelmente vai ser aquela pessoa que chega já explodindo, vou usar essa expressão. Às vezes ele chega explodindo, às vezes ele vai fazer as coisas muito rápido porque está nervoso, está com raiva. Então, ele é movido por essa emoção, pela raiva, tá? O que motiva as pessoas que são executoras? Eles amam um desafio. Chega para um dominante e um executor, né? Chega para ele e fala assim, olha, eu preciso que você me entregue isso. Você consegue me entregar isso daqui em 1 hora? Uma tarefa qualquer. Essa pessoa vai fazer o quê? É para já. Porque é como se tudo fosse uma competição para ele. Então, ele pode estar cheio de coisas para fazer, que ele vai fazer o quê? Te entrego. Em 1 hora, te entrego isso aqui em 40 minutos. Você pediu 1 hora, isso aqui é fácil, te entrego em 40 minutos. Então, ele é motivado pelo desafio. Os executores, eles têm uma comunicação mais direta e muito mais objetiva. Então, vai ser aquela pessoa que não vai ficar ali explicando por horas e horas alguma coisa, não. Ela vai falar com 2 palavras o que precisa ser explicado em 10. Então, é aquela pessoa, eu vou brincar aqui, usar a expressão que ela vai no 8 ou 80. Ela vai direto e pronto, não tem muita conversa com essa pessoa, não, tá? Então, ela é muito direta e muito objetiva. Qual que é um valor para uma empresa, para um time desse perfil executor? É uma pessoa que tem uma voz de comando muito forte e ele tem muita iniciativa. Então, é aquela pessoa que pega para fazer. Ele pode até estar atolado de coisa para fazer, mas ele pega para fazer e por ele ser focado em resultado, ele entrega. Às vezes vai entregar um pouquinho atrasado, mas ele consegue entregar. E como que é a tomada de decisão? É uma tomada de decisão mais racional e rápida, tá? Então, eles são muito ágeis. Então, é importante que esse perfil executor, vocês tenham consciência que se vocês estão lidando, se vocês são executores ali, é importante desenvolver. Se vocês estão lidando com um time que provavelmente tem perfis aí variados, é importante vocês prestarem atenção como que vocês estão se comunicando aí com o time, tá? Justamente por quê? Para não aparecer uma grosseria, para não parecer ali que vocês estão apenas impondo, deixando de ouvir o time de vocês, porque todas as pessoas do time precisam ser também ouvidas para entender qual é a ideia, qual é o ponto de vista, porque são pessoas que têm um pensamento diferente, ok? Como que o executor, ele funciona? Lembra que eu falei que eles são pessoas voltadas para falar? Então, provavelmente eles vão falar, pode falar muito até, chega dando ordens, pode parecer que é uma grosseria, tem aquela voz de comando firme, é um resolvedor de problemas, tá? Então, é aquela pessoa que apareceu um probleminha ali, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou conta, deixa que eu faço. Então, ele vai pensar muito rápido para resolver os problemas. Provavelmente é uma pessoa acelerada. E ela pode ser acelerada até na fala, tá? No sentido de de querer tudo muito rápido. Então, às vezes, ela acelera. É uma pessoa que ama desafios. Às vezes, você fala assim, você não vai dar conta de fazer isso, não. Aí é o ponto que desafiou o executor. Porque ele ama um desafio. Se falou com ele que ele não vai dar conta de fazer, ele vai querer provar para você que ele dá conta sim. Como eu disse, é uma pessoa que age como se tudo fosse uma competição. Então, ele vai pensar assim, nossa, eu vou terminar isso aqui mais rápido do que fulano. Fulano está ali do meu lado e eu vou terminar isso aqui mais rápido do que ele. Ou então, ele começa a estabelecer um prazo para fazer as coisas. Às vezes, tem uma pilha de documentos para resolver e fala assim, eu vou resolver isso daqui em 30 minutos. E começa como se fosse uma competição. Ele estabelece isso para ele, né? Porque isso motiva ele ser desafiado pelo tempo, por exemplo, que ele determinou. Vou terminar essa pilha de documentos aqui em 30 minutos. Então, é assim que o executor ele funciona. E outra coisa, ele gosta muito de fazer as coisas do jeito dele. Se vocês são líderes que têm esse perfil executor, se atentem a isso, tá? Justamente porque o executor, como ele gosta muito de fazer as coisas do jeito dele, ele pode ter uma dificuldade
de ouvir a ideia, de ouvir e aceitar a ideia dos outros, porque às vezes ele vai achar que ele é o dono da razão, ele vai achar que ele está sempre certo, e aí pode ter muitos conflitos, tá? Se a pessoa não é aberta ou flexível para ouvir também e entender que a opinião do outro é válida, é só um ponto diferente do seu, mas que também é válido. Eu já disse para vocês que o executor ele é muito objetivo e muito direto. Então, a comunicação com pessoas do time de vocês que são executores não fica ali enrolando muito, não. Vai direto ao ponto. Porque senão essa pessoa ela se perde no meio do caminho e não vai nem dar ouvidos. Então, seja direto e objetivo na comunicação. Outra coisa que eu já disse para vocês é que ele é movido pela raiva. Então, parece que essa pessoa entra e sai da empresa com raiva. É aquela pessoa que já chega parecendo que está irritada. Mas nem sempre essa pessoa vai estar irritada. É provavelmente o perfil dela, tá? Às vezes, se você dá um bom dia, aquele bom dia delicado, a pessoa vem e fala, bom dia. Já aparece com aquela voz já firme, aquela voz de comando. Parece que ela está com raiva. E às vezes, dependendo do perfil, a pessoa pode pensar assim, nossa, a pessoa já chega de mau humor, não sabe nem dar um bom dia educado. Justamente porque tudo parece que essa pessoa está com raiva, parece que essa pessoa está sempre irritada com alguma coisa, mas não é, tá, pessoal? É por conta do perfil. Ele gosta sempre de estar no controle, o executor ele gosta sempre de estar no controle, ele gosta de estar no comando da situação, ele ama tomar decisões. Então, se vocês têm aí uma pessoa executora, ou se vocês são executores, ouça a equipe de vocês, tá? Porque isso vai ser importante. E se vocês estão lidando com algum executor dentro do time, peça a opinião dessa pessoa, porque ela também gosta de tomar uma decisão. E às vezes vocês podem até dar uma opção para ela. Ah, você prefere coisa X ou você prefere coisa Y? Você acha que é mais adequado, por exemplo, utilizar dessa maneira ou utilizar dessa outra maneira? Então, o executor, ele ama tomar decisões. Um ponto para desenvolver líderes aí, se vocês são executores ou se vocês têm no time de vocês esse perfil, pessoas com esse perfil. O executor, ele não é muito detalhista. Por ele gostar de fazer tudo muito rápido, às vezes ele pode cometer falhas nos detalhes, tá? Por quê? Ele não quer saber da história desde o começo, ele quer as coisas muito direta. Então, ele acaba realmente não tendo uma paciência nem para ouvir e, às vezes, ele pode se perder nos detalhes, deixar passar alguma coisa ali que talvez seria importante, tá? E outra coisa, perfil executor, ele demora muito para pedir ajuda. É uma pessoa orgulhosa. Executores que me perdoem aí nesse momento, mas é uma pessoa orgulhosa que demora muito a pedir ajuda e só pede ajuda quando entende, quando percebe que está ali, já não tem jeito mais. É quando ele pede ajuda. Então, e provavelmente quando ele pedir ajuda é porque ele já está sobrecarregado, tá? Então, fiquem atentos, fiquem alertas aí, tanto com vocês quanto também no time de vocês. Por quê? O processo de pedir ajuda faz parte também de um processo de desenvolvimento. Se vocês estão trabalhando com um time, entende-se que o trabalho é feito em equipe, e uma equipe ela pode sim ajudar um ao outro diante daquilo que eu estou com dificuldade ou diante de uma sobrecarga ali de tarefas que precisam ser entregues naquele dia ou em um período. Então, podem sim pedir ajuda, não tem problema. Não fica sobrecarregando, tentando dar conta de tudo aí e depois se perder no caminho. Não façam isso, tá? Peçam ajuda quando necessário. O perfil do comunicador, como que ele funciona? A comunicação, né, o perfil comunicador é o fator da sociabilidade, ou seja, que indica como que essa pessoa lida e influencia as pessoas. Eu brinquei aqui que esse comunicador provavelmente é aquela pessoa que toma cafezinho desde o momento da portaria, tá lá às vezes junto com o porteiro tomando um cafezinho. Aí ele passa pela copa, passa pela cozinha de repente, encontra uma pessoa e ali para conversar com aquela pessoa também, vai tomar um cafezinho com aquela pessoa. E aí já se passou muito tempo, porque o comunicador, ele quer ser amigo de todo mundo, então ele acaba realmente passando muitas horas ali no cafezinho, né? Eu vou brincar dessa forma.
eu vou brincar aqui que é o arroz de festa. É o primeiro a chegar e o último a sair. Porque ele quer literalmente saber quem é que vai estar lá, ele vai conhecer todo mundo, e ele quer ser o primeiro a chegar para já fazer parte daquilo ali. Os comunicadores, eles são muito sociáveis, tá? Então, ele quer ser amigo de todo mundo, ele chega sorrindo, aquela pessoa, ele é bem otimista, então ele já chega, tudo tá bom para ele, às vezes ele vai ter uma dificuldade ali de dizer não nas tarefas, justamente porque ele vai querer agradar muitas pessoas, e ele é movido, né, pela emoção otimismo. O comunicador, ele é aquele entusiasta. É aquela pessoa que o dia pode estar ruim do jeito que for, que essa pessoa está sorrindo, ela está feliz e tudo é festa para ela. Ele é motivado pelo reconhecimento social, ou seja, aprovações em público, tá? Então, quando ele recebe elogios em público ali, isso é muito importante para esse comunicador. Eu vou falar que ele começa a inflar quando ele está ali recebendo aqueles elogios em público, né? Isso é muito importante. Então, quer reconhecer um comunicador, quer identificar um comunicador, faz um elogio para essa pessoa em público que vocês vão perceber como é que ela vai reagir, vocês vão identificar ele na hora. Uma informação importante. Ele gosta de reconhecimento em público. Na hora de dar feedback, é no individual, tá? Porque essa pessoa odeia ser reprimida em público. Ela odeia ser advertida em público. Então, se, por exemplo, se vocês estão no meio de uma reunião e vão expor alguma coisa do comportamento desse comunicador, ele provavelmente ele vai se irritar. Por quê? Ele odeia esse tipo de situação, dele estar sendo exposto negativamente, tá? Qual que é a comunicação desse perfil? Ela é muito informal e também pessoal. Por exemplo, se eu vou cumprimentar a Amanda aqui, eu não vou chamar a Amanda de Amanda, eu já vou criar um apelido para ela. Eu vou falar, e aí, Amandinha, como é que você tá? Já chega desse jeito. Porque o comunicador, ele é assim. Ele cria um apelido, às vezes coisas muito fofinhas ali para todo mundo. Ele quer nomear, colocar um apelido em todo mundo, ele quer criar essa intimidade com as pessoas. Então, ele acaba criando né, esse tipo de comportamento. E a comunicação ela vai ser realmente algo mais informal, tá? E mais voltada para o pessoal, porque ele gosta de criar intimidade. O que é um valor para uma empresa desse perfil? É uma pessoa muito criativa e ótimo para negociação, porque o comunicador ele é persuasivo. Lembra que ele é otimista, que ele chega sorrindo, que ele é cativante? Então, ele é ótimo para fazer negociações. Como que é a tomada de decisão desse perfil? Ela é emocional. Então, é aquela pessoa que ela compra alguma coisa porque ela está feliz, porque ela está sendo movida por aquela emoção, o calor do momento. Ela compra pelo calor do momento. E, às vezes, vai fazer isso muito rápido, tá? Então, a tomada de decisão desse comunicador, ela é emocional e rápida. E como que é o comportamento desse perfil aí no dia a dia? Ele é voltado para falar, ele é muito mais focado nas relações, é uma pessoa muito mais comunicativa, então ele vai ser aberto. Ele não conhece ninguém não, mas ele chega chegando em qualquer lugar. Ele se cabe em qualquer lugar, justamente porque ele cria esse contexto para ele, né, para facilitar aí o dia a dia. É uma pessoa simpática, é uma pessoa mais interativa, vai ter assunto para tudo, vai conversar de tudo, qualquer coisa que vocês imaginarem. Com ele não tem tempo ruim. Então, o comunicador, ele é assim. Eu vou brincar aqui que pelo comunicador, todo dia a casa estava cheia. É festa todo dia. Adora receber gente em casa. Ama conversar. É aquele famoso aumenta, mas não inventa. Tá? Então, os comunicadores, eles são assim. Aumenta, mas não inventa. É sorridente. Vocês conseguem, às vezes, identificar o perfil comunicador pelo sorriso, porque vê a pessoa de longe e já está sorrindo.
Eu falo que é identificar pelos dentes, né? Tá vendo o sorriso da pessoa de longe. Como eu disse, interage com todo mundo e ele transforma tudo em evento. O que seria pontos de desenvolvimento aí desse perfil? Por ele ser muito extrovertido, ele acaba sendo muito brincalhão. E o fato de ser muito brincalhão e fazer piada com tudo pode prejudicar muitas das vezes a equipe ou às vezes causar um certo desconforto dependendo do perfil da outra pessoa, tá? Porque se é uma pessoa que faz piada com tudo, que brinca com tudo, não é que ele não leva as coisas a sério, mas é porque para ele a vida é leve, então ele vai brincar com tudo. Então, comunicadores aí, se vocês têm o perfil comunicador, pega leve nas brincadeiras e acabam e gerencie também como e com quem vocês vão brincar, tá? Não são todos os perfis que são abertos à brincadeira. Tem gente que realmente não vai gostar. E esse comunicador, ele também não está satisfeito em ser apenas amigo dos amigos dele. Ele vai querer ser amigo dos amigos, porque ele vai querer ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Alguém aí se identificou com o perfil comunicador? Quer ter 1 milhão de amigos? Cantar bem mais forte aí com todo mundo? Fazer ali uma festa literalmente todos os dias? Então, comece a pensar aí no time de vocês, se tem alguém com esse perfil. Como eu disse, numa festa a pessoa é a última a sair. O comunicador, ele não gosta de rotina, tá? Então, como ele é uma pessoa muito ativa, muito criativa, então o que ele vai fazer? Ele vai inventar milhões de jeitos diferentes de fazer a mesma coisa que ele faz todos os dias, porque ele não vai gostar daquela rotina, isso vai ser cansativo, isso vai ser exaustivo para essa pessoa que tem esse perfil, tá? Porque ele gosta de fazer as coisas de um jeito diferente. Então, aquele trabalho mais rotineiro, aquele trabalho, eu falo que é um trabalho de robozinho, ele vai se sentir incomodado, ele vai se sentir desconfortável. Então, na hora de selecionar alguém para o time de vocês, se atentem a isso, tá? Se é uma pessoa que... Se vocês preferem uma pessoa ali, ou querem, ou precisam de uma pessoa que seja mais rotineira, o comunicador, ele não gosta muito disso, não. Como que é o perfil planejador? O planejador é o fator de equilíbrio, é o que indica como indica aí o equilíbrio, indica a empatia, a lealdade, indica como que vocês lidam com as mudanças e estabelece o ritmo para as coisas. Então, esse planejador, como que ele está reagindo com as mudanças? Já vou dizer para vocês, se ele é um planejador, ele vai gostar de planejar, ele vai gostar de ter as coisas ali funcionando de uma forma assertiva para ele, tá? Uma dica super fácil de identificar um planejador. Essa pessoa provavelmente não altera muito o tom de voz dela. Eles conversam de uma forma bem linear, bem estável ali. Eles vão conversar do mesmo jeito, mantendo o mesmo tom de voz. É aquela pessoa que tá com raiva, tá com a mesma expressão. Tá triste, tá com a mesma expressão. Tá feliz, tá com a mesma expressão. Tá angustiado, tá com a mesma expressão. Tá ansioso, tá com a mesma expressão. E o tom de voz também não é alterado. Eu vou dizer aqui que talvez isso pode até ser muito confundido com aquelas pessoas que são apáticas, tá? De não faz diferença nenhuma. Eu tô falando, a pessoa tá ali com uma cara de paisagem. É mais ou menos assim, tá? O planejador, ele é mais ou menos assim. Não é que ele não esteja se importando, mas é porque essa pessoa, ela tem esse fator de equilíbrio dentro dela. Qual que é a palavra-chave para a gente identificar o planejador? O planejador, ele ama previsibilidade. Então, ele gosta de saber tudo o que está acontecendo para que ele tenha uma previsão do que vai acontecer. Então, ele gosta de pensar nessas coisas, ele gosta de pensar nessas coisas. E ele é movido pela emoção aí da apatia. Como eu disse para vocês, parece que ele não está sentindo nada, mas ele está. Então, aquela pessoa que mantém as expressões, que mantém o tom de voz, que mantém ali o ritmo até constante do trabalho que ela vai fazer. Então, se vocês estão dentro de um time, né, ou melhor, vocês enquanto líderes estão precisando
tem dentro do time de vocês uma pessoa que está sempre fazendo as coisas no mesmo ritmo, provavelmente essa pessoa é um planejador. Ela faz tudo no ritmo dela, às vezes pode ser um pouco lento, se você é um executor, por exemplo, vocês vão querer que ela faça uma coisa mais rápida, essa pessoa ela vai fazer de uma forma mais demorada, de uma forma mais lenta, justamente porque ela gosta de se sentir segura naquilo que ela está fazendo. E isso é algo que motiva os planejadores, tá? Ele se sentir seguro. É uma comunicação mais empática, tá? O planejador ele tem uma comunicação mais empática e mais suave. Qual que é um valor para a empresa dentro desse perfil? A organização dele de planejar tudo, de ter tudo dentro ali de um cronograma, de algo que seja mais cooperativo. Então, ele vai ter essa tendência comportamental. A tomada de decisão do planejador, ela é emocional e ela é demorada. Então, ele demora para tomar decisões, sim, tá? Por quê? Ele precisa pensar, ele precisa calcular se aquilo vai, como que aquilo vai funcionar e depois como que vai ficar. Então, ele gosta de pensar em tudo, tá? De pensar em como as coisas vão fluir. É uma pessoa mais calma, é uma pessoa que, como eu disse anteriormente, né, lá no início, tem uma paciência de Jó. É aquela pessoa que parece que vem escrita assim na testa dela, ó. Quero ouvir o seu problema, porque ela escuta o problema de todo mundo. Às vezes ela não está nem ao fim de ouvir, não, mas ela escuta o problema de todo mundo. Às vezes ela está cheia de coisa para fazer, mas ela para escutar o problema de todo mundo. Os planejadores, pelo próprio nome, né, que é bem sugestivo, pelo próprio perfil que é bem sugestivo, eles detestam coisas de última hora. Então, não improvisa nada, não, porque o planejador não gosta muito disso, não, tá? Eles gostam realmente de ter uma ordem das coisas ali funcionando. Eles gostam de se sentir seguros, eles gostam dessa estabilidade. Um ponto importante, o planejador, ele muitas vezes, ele vai abrir mão daquilo que ele quer para um bem-estar coletivo. Então, por mais que ele tenha uma opinião, por mais que ele tenha ali uma decisão, algo que ele pense sobre um determinado assunto, ele abre mão daquilo que ele quer para agradar as outras pessoas. Então, fiquem atentos a isso, porque às vezes podem ter pessoas sobrecarregadas diante dessa atitude aí que o planejador tem, ou vocês mesmos, se vocês têm um perfil mais planejador, gerencia isso melhor, tá? De não ter ali uma dificuldade para dizer não, expressar a opinião. Por quê? Para não sobrecarregar, tá? Para não gerar um desgaste ali dentro da equipe. O planejador, ele é muito comprometido. Então, se vocês falarem que vão fazer alguma coisa, façam. Eu prometi que vou dar uma promoção para essa pessoa daqui um tempo. Se prometeu, cumpra, tá? Porque o planejador, ele não gosta de pessoas ali que não cumprem com aquilo que elas estão falando. Então, eles são comprometidos. A lealdade, eu vou usar essa expressão. O planejador, ele é muito leal àquilo que ele está fazendo. Então, se ele falou que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. E se vocês prometerem alguma coisa para eles também, cumpra, tá? O planejador, ele faz as coisas pensando na vida. É quase como se fosse um processo terapêutico. Então, às vezes, ele vai... Aquela pilha de documentos que o dominante faria em 40 minutos, o planejador, talvez, ele vai demorar 1h30, 2 horas, porque ele vai fazer ali, pensando na vida. Ele se desliga do mundo ao redor. Outra coisa, ele gosta de conexão olho no olho, então ele para tudo que ele está fazendo e presta atenção no que você vai dizer, tá? E ele é um bom ouvinte. Então, às vezes, ele está cheio de coisas para fazer, mas ele para te dar atenção. E aquilo faz ele se perder, às vezes, um pouquinho. Justamente porque ele gosta de conexão olho no olho, ele gosta do contato, porque ele é um perfil voltado para as pessoas. Outra coisa, para esse perfil conseguir verbalizar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, eles precisam se sentir seguros, tá? Então, se vocês querem tirar alguma informação desse perfil, seja no contexto ali, às vezes, pessoal, seja no contexto profissional, essa pessoa ela precisa se sentir segura, ela precisa confiar
em você, né, enquanto líder, para que ela consiga verbalizar o que ela está pensando e o que ela está sentindo. Outra coisa, o planejador, diferente do executor, ele precisa de tempo para resolver as coisas, para se adaptar às mudanças. Então, ao invés dele simplesmente chegar e resolver tudo muito rápido, ele vai realmente ele precisa do tempo dele. Então, não apressa o planejador, não, porque senão ele vai se estressar, ele vai se desgastar, e isso pode causar realmente um desconforto muito grande dentro de uma equipe, tá? Lembre-se que, se tem uma decisão importante para ser tomada, que vai afetar o resultado da equipe, ou que vai mudar alguma coisa dentro da equipe, os planejadores têm que ser as primeiras pessoas ali a saberem dessa mudança que vai ser realizada, tá? Justamente porque, para que ele leve um tempo para ele processar aquela informação, para ele se adaptar. Ele tende a ser uma pessoa muito mais rotineira, então ele vai gostar, né, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, então ele vai ter essa tendência. E, como eu disse, é uma pessoa ali extremamente leal com as pessoas com quem se relaciona. Mesmo que vocês estejam fazendo ali, mesmo que a pessoa que ela convive no dia a dia não esteja fazendo algo que ela concorda, o planejador ele continua sendo leal. E os analíticos, como que eles funcionam, então? Os analíticos, né, o analítico ele é o fator de estrutura do detalhe e do fato, ou seja, indica como que vocês lidam com as regras e procedimentos. A palavra-chave aqui para o analítico é uma pessoa muito crítica. E eu vou brincar aqui que geralmente é aquela pessoa muito cri-cri. Porque ela é tão detalhista, mas tão detalhista, que às vezes chega a ficar chato. Por quê? Ela vê, é como se fosse ali que tudo... Ela não é tão otimista, não. E aí, como que essa pessoa ela vai funcionar? Tudo vai ter um defeito, tudo vai ter um detalhe, por quê? Ela quer que as coisas estejam tudo dentro de um padrão, tudo dentro de uma regra. As coisas precisam funcionar dentro. Existe um caminho, esse caminho que precisa ser seguido, e ele vai seguir isso. Se você tenta desviar, isso causa um desgaste muito grande. Eu vou brincar aqui com os analíticos, né? Se tem alguém aí que é analítico, eu vou brincar aqui que o analítico ele é assim, ó. Ele comprou um micro-ondas. E aí vem o manual de instruções. O dominante, eu vou brincar aqui com os dominantes também. O dominante chega, tira o micro-ondas da caixa e já liga na tomada, porque ele já quer ver o negócio funcionando. E provavelmente no caminho ele já vai comprar alguma coisa para colocar ali dentro daquele micro-ondas já para testar, para ver o negócio funcionando. O analítico, provavelmente, ele vai ler o manual de instruções primeiro, para identificar qual que é, aonde que tem que ligar, como que tem que ligar, qual que é o jeito que tem que colocar o micro-ondas ali, encaixar o micro-ondas, ou aonde vai colocar o micro-ondas, porque ele é dos padrões, das regras, e ele gosta que tudo esteja dentro dos conformes. Então, ele vai ler o manual de instruções antes de ligar o micro-ondas na tomada, tá? Por quê? Ele é detalhista e ele tem medo de cometer erros. O perfil analítico, a emoção que move esse perfil é o medo. Então, é o medo de errar. Então, ele tem que pensar em tudo. Vai que ele liga a tomada ali do micro-ondas novinho e esse micro-ondas explode. Esse negócio pega fogo ali com ele. Ele não vai achar isso muito legal, não. Ele não vai achar isso muito bom, não. Então, ele é movido por esse medo, tá? Motivador desse analítico é o quê? Informação. Ou seja, sejam detalhistas. O que o dominante ali, o que o executor não é detalhista, sejam detalhistas ali com o analítico. Quanto mais informações, melhor. Porque eles gostam de estar de acordo com as regras e com estar dentro dos padrões também. A comunicação desse analítico, ela é mais formal. Então, é aquela pessoa que não gosta de apelidinho e não vai colocar apelidinho em ninguém. Ele vai ser muito mais... ele vai ter essa característica de comportamento, assim, às vezes de ter uma postura um pouco mais rígida, um pouco mais fechado, de ser um pouco mais reservado, tá? E ele é muito específico também, então, às vezes, ele vai ser muito direto na forma de comunicar. Qual que é o valor para uma empresa desses analíticos? A qualidade, porque como ele gosta de pensar em tudo, como ele é atento aos detalhes, ele vai ter
ele vai agregar esse valor para dentro de uma empresa, tá? Na qualidade daquilo que está fazendo. Então, ele vai entregar ali, provavelmente, com excelência. Pode demorar? Pode, porque a tomada de decisão desse perfil, ela é mais racional e ela é um pouco mais demorada. Então, na hora de entregar uma tarefa, na hora de entregar algo ou alguma atividade que for desenvolvida ali dentro da equipe, ele vai demorar para tomar decisões, mas ele vai entregar com qualidade. Isso vocês podem ter certeza. O analítico, ele é muito organizado, ele é muito detalhista, ele faz tudo muito bem feito, ele tem uma tendência a ser muito crítico, justamente por ele ser muito detalhista, ele vai ter esse senso crítico elevado, tá? Às vezes, de implicar por coisinhas bobas, às vezes de querer colocar uma vírgula, aonde que ele vai analisar todas as vírgulas que precisam ser colocadas, aonde que precisam ser colocadas. Então, ele é detalhista, tá? É uma pessoa que é mais reservada, então ela não vai ficar ali em grupinhos, provavelmente é aquelas pessoas que a gente, né, costuma brincar. Às vezes a gente acha que a pessoa é antissocial, mas não é isso, é porque a pessoa ela realmente prefere ficar no mundinho dela, por ele ser mais reservado. Não é que ele não gosta de conversar, mas ele prefere realmente ficar ali na dele, tá? É uma pessoa que não gosta de muvuca. Então, se tiver diferente do influente, né? Diferente aí do comunicador que vai lá, vai para a galera, vai lá no grupo, o analítico não. O analítico ele gosta de ficar aqui, ele vai estar um pouquinho mais solitário, né? Parece que é um pouco mais sozinho e ele só revela informações sobre ele, só abre ali sobre a vida dessa pessoa quando ela cria muita intimidade. Então, é um processo um pouco mais demorado. E as pessoas que são amigos ali dos analíticos, provavelmente, o analítico ele vai cuidar ali em 7 chaves, justamente porque ele seleciona quem ele quer que faça parte da vida dele. O comunicador não, o comunicador é amigo de todo mundo. O analítico, ele já tem essa tendência aqui, a selecionar, a filtrar quem é que vai fazer parte ou não da vida dessa pessoa. E ele tem, né, um jeito certo ali de fazer tudo. Então, ele segue regras. Ele odeia fazer as coisas que ele não teve tempo de planejar, pensar e calcular. Então, o analítico ele tem essa tendência comportamental. Entregar coisas em cima. Ele precisa de um tempo um pouco maior, talvez até um pouco maior do que o planejador, para entregar alguma tarefa. A opinião dessa pessoa é completamente realista e focada em fatos e dados. Então, ela busca informações. Por quê? Ela precisa ter certeza e ela precisa estar segura daquilo que ela está falando. Então, ele só vai falar, pessoas do perfil analítico só vão falar, só vão abrir a boca quando eles tiverem certeza, tá? Então, fiquem atentos aí, porque se o analítico fala que o negócio vai dar errado, provavelmente vai dar errado, tá? Ele não está falando isso ali do nada, não. Ele está falando porque ele tem propriedade, ele tem informações, ele já avaliou dados ali, dados e fatos, para ter certeza de que aquilo vai dar errado. Então, se vocês, dominantes, né, líderes que são aí executores, fiquem atentos a isso, porque se vocês têm um analítico dentro da equipe e o analítico está falando que alguma coisa vai dar errado, não que ele seja pessimista o tempo inteiro, ele tem essa tendência, mas se ele está falando que vai dar errado, comece a escutar o porquê que vai dar errado, porque provavelmente ele está falando isso embasado em informações, tá? Os analíticos, eles são muito pontuais. Então, se vocês fizeram um compromisso aí com essas pessoas, se você falar, é 6 horas, é às 18 horas. Às 18 horas o analítico vai estar lá. E como eu já disse, são pessoas que não falam muito sobre a vida deles. Bom, e aí aqui tem, né, para a gente indo para o final, tem aqui uma mensagem para vocês. Enquanto líderes, eu quero que vocês reflitam sobre. Por quê? Às vezes vocês podem ser, ou ter dentro da equipe de vocês, pessoas inteligentes, vocês podem ser competentes, bem conectados, entregar excelentes resultados, ter o melhor produto, mas se não souber liderar as pessoas, provavelmente vai fracassar. E talvez aquilo que você tanto espera do seu time é algo que você precisa desenvolver ou melhorar em você diante da comunicação, diante do perfil que você agora entende que você tem, e como que então você vai se comunicar com aquela pessoa para que ela de fato responda de acordo com aquilo que você está esperando dela, de acordo com a expectativa que você está criando.
Se você tem um perfil um pouco mais executor e quer que e não está dando ouvidos para o analítico, por exemplo, então há uma falha aí nesse processo, porque é a pessoa detalhista, é a pessoa que às vezes demora a entregar, mas entrega ali com excelência, é a pessoa que pensa em tudo, porque ela não gosta de cometer erros, ela não gosta de cometer falhas. Então, na hora de fazer uma contratação, comece a pensar qual é o perfil que eu preciso dentro da minha equipe. Não para que a equipe seja toda igual, todo mundo com o mesmo perfil, mas sim porque um complementa o outro. É como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, um vai encaixando, um perfil vai encaixando ali no outro e vai fazendo as coisas fluírem, vai fazendo o processo se tornar muito mais agradável. Então, o bem mais valioso que uma empresa ela pode ter são as pessoas, tá? Então, para qualquer resultado de qualquer empresa funcionar, é as pessoas. Então, o investimento ele precisa ser, sim, em desenvolver, em capacitar, em mostrar às pessoas o caminho para que elas possam, então, melhorar naquilo que é a proposta, ali, de repente, da cultura da empresa e a proposta do time para alcançar resultados, tá? Informação importante, esses perfis eles não são isolados. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, até mesmo por conta do nosso tempo também. Eu não vou entrar em detalhes, mas existem perfis duplos, tá? Então, por exemplo, tem gente que pode ser dominante, influente, pode ser dominante, o executor, né? Pode ser o executor e pode ser planejador. Pode ser que essa pessoa ela seja um analítico e também seja um comunicador, pode ser que ela tenha esse perfil oposto. Pode ser que ela seja um planejador e também ela ser um comunicador. E aí eu vou brincar aqui um pouquinho com vocês. Quem que vocês imaginam que é o melhor amigo do comunicador? Quem que vocês acreditam que seja o melhor amigo do comunicador? Mais alguém? Pessoal, então, olha só, o melhor amigo do comunicador é o planejador. Por quê? Um gosta de falar e o outro gosta de ouvir. Então, deu match aí o perfil dos dois, tá? Um gostou de falar, outro gostou de ouvir, então eles vão se entender perfeitamente. E aqui, para a gente finalizar, eu coloquei aqui algumas características de essência de cada perfil. As características de essência do executor. Eles amam os desafios e são focados, então, em resultados e objetivos. Eles precisam de autonomia e visualizar oportunidades de crescimento, tá? Então, dentro do time, ele precisa entender que aquilo que ele está fazendo, que as ações, que as decisões que ele está tomando ali dentro vão fazer com que ele alcance um crescimento profissional ou que ele seja reconhecido por aquilo. Eles são confortáveis também para assumir posições de liderança e eles lidam super bem com situações de pressão, tá? Para decidir algo muito rápido. Então, essas são algumas características de essência do executor. As características de essência do comunicador. Eles gostam de fazer parte de grupos e eles têm uma necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Lembre-se sempre que o comunicador ele quer ter 1 milhão de amigos. Ele possui habilidades aí de comunicação, de persuasão, eles contam aí com o network para conseguirem o que eles querem, então eles vão persuadir, eles vão convencer a pessoa a fazer alguma coisa que eles querem, tá? Porque ele tem essa capacidade de persuasão muito grande. São pessoas criativas e que buscam aí formas diferentes de fazer as coisas. São pessoas muito otimistas e com facilidade para expressar aquilo que eles pensam, aquilo que eles estão sentindo. O planejador, eles valorizam muito o planejamento, com orientações claras e responsabilidades bem definidas. Então, ele vai gostar desse direcionamento, do passo a passo que precisa ser feito e como precisa ser feito a tarefa que ele vai desenvolver. Eles são calmos, eles são tranquilos, eles gostam de ambientes mais harmônicos e têm essa capacidade de apaziguar conflitos, tá? Então, vai ser aquela pessoa que provavelmente vai apagar
alguns incêndios nesse sentido de você está brigando com fulano, você está brigando com ciclano, então vamos tentar aqui conciliar isso. Eles são resistentes às mudanças, então eles não gostam muito de fazer mudanças né, na rotina, no dia a dia, não gostam de fazer mudanças. Então, eles gostam de ter clareza do propósito e das etapas que vão ser desenvolvidas. Eles têm preferência por trabalhar em grupos e de forma coletiva, tá? Então, isso vai ser algo que, na questão de comportamento, ele vai se sentir muito mais motivado, muito mais engajado, trabalhando aí em grupo, tá? O analítico, ele busca seguir todas as regras, né? Lembra aqui do micro-ondas, que ele vai ler o manual de instruções antes de ligar o micro-ondas na tomada. Então, eles buscam seguir todas as regras, todos os procedimentos, para garantir a exatidão do que se propõe, do que é proposto ali para ser feito. Eles possuem uma forte tendência ao perfeccionismo. Eles podem ser muito centralizadores e uma informação importante. Provavelmente, quando essa pessoa recebe o trabalho de uma outra pessoa, ele vai ter uma, entre aspas, uma necessidade de conferir se está tudo ok. Eles gostam de ter o máximo de informações que eles podem para eles fazerem uma melhor análise, tá? Então, o analítico ele tem essas características aí de essência nos comportamentos. E eles possuem um padrão de exigência muito elevado, tanto para eles quanto para os outros. Então, eles são exigentes, sim. Se alguém está querendo aí comprar um carro novo, tá? Podem levar um analítico aí com vocês. Se alguém está indo comprar um carro, quer avaliar aí um carro, quer trocar de carro, leva o analítico com vocês, porque eles vão pensar em tudo, eles vão avaliar tudo ali, porque o nível de exigência é alto. E aqui, quero que vocês pensem no seguinte. Retornei aqui com a imagem que eu coloquei lá no início para vocês, que são as competências aí comportamentais de cada perfil. Eu quero que vocês pensem no seguinte. Na hora de tomar a decisão de contratar uma pessoa, defina para vocês o que é inegociável para uma empresa em termos de conduta e comportamento daquilo que vocês esperam daquele colaborador. Façam escolhas mais assertivas ao contratar pessoas para o time de vocês, porque agora vocês já conhecem tanto a tendência comportamental de vocês, quanto a tendência comportamental daquilo que vocês esperam, tanto do time quanto das pessoas que vão fazer parte do time. E o importante é sempre alinhar junto ao RH o perfil que vocês querem. Para quê? Para tentar ser o mais assertivo possível na hora de fazer uma contratação. Então, eu coloquei aqui um mapeamento de perfil para que vocês possam, então, sinalizar o que vocês querem do perfil daquela pessoa, como que vocês querem que aquela pessoa seja, qual é o perfil que vocês querem trazer para o time de vocês. Precisa de alguém para colocar um pouco mais de energia no grupo, ou precisa de alguém para colocar um pouco mais de atenção, estarem mais centrados ali às tarefas, ao que vai ser realizado, de ser uma pessoa um pouco mais ousada, de ser uma pessoa mais impulsionada, né, para fazer. Então, mapeiem sim e alinhem isso junto ao RH na hora de fazer a contratação de um profissional para o time de vocês, tá? E lembre-se sempre que, na hora de fazer a contratação, utilizem a análise de perfil comportamental, assim vocês vão ter as pessoas certas no lugar certo. E vocês vão evitar aí aqueles transtornos, né, de erros de contratação que eu mencionei no início da apresentação. Pessoal, vou ficar por aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, esse é o momento. Estou aqui para esclarecer para vocês. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para a tela aqui também. Então, é isso, né? Quero que vocês estejam aí abertos. Estou aqui aberta para esclarecer dúvidas de vocês, caso vocês tenham, tá? Justamente para quê? Para que a gente possa alinhar também sobre vocês, identificarem coisas em vocês. Sintam-se livres para perguntar. Esse é o momento. Vamos lá. Alguém tem dúvida? Alguém se identificou aí no perfil?